Aleluia. Povo de Deus, boa noite. Povo abençoado, boa noite. Paz seja convosco. Vamos nos colocar de pé, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 125. Salmo 125. Aleluia, Jesus. Quando você encontrar o Salmo 125, você diz amém. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos ler na versão ali. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Amém? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Queridos, quando nós confiamos no Senhor, nós permanecemos. Nós não somos abalados. Nós não somos abalados com a tribulação. Nós não somos abalados com as lutas que nós viemos a enfrentar. Porque as lutas vêm, mas nós superamos todas as dificuldades em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém? Amém? Feche seus olhos agora neste momento. Vamos orar, colocando o culto desta noite na direção, nas mãos do Senhor. E eu quero te dizer, tudo já deu certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite estamos orando. Nós confiamos, nós esperamos no Senhor. Nós temos, ó Deus, a nossa confiança em Ti e sabemos que nós não seremos abalados, permaneceremos de pé, permaneceremos firmes, porque a Tua palavra nos diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite colocamos em Tuas mãos o culto que estamos iniciando neste momento. Estamos colocando, Senhor, as orações, os louvores, os cânticos, a Tua palavra. Colocamos, ó Deus, cada pessoa aqui representada, cada família, cada familiar. Colocamos, ó Deus, o nosso bairro, tudo, ó Deus, nas Tuas mãos, a nossa casa, tudo em Tuas mãos. E descansamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor é Deus fiel. Fica à vontade, Deus, nessa noite para operar, para realizar a Tua vontade. Eu te digo, Senhor, ocupe, Deus, todo esse espaço. Ocupe, Senhor, nosso coração, e que o Senhor possa, com liberdade no Espírito Santo, direcionar e abençoar as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Adore o Senhor nas suas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Pega a mão desse irmão, abençoe ele, abençoe ela, em nome de Jesus.
realizar os nossos sonhos, porque nós somos protegidos pelo Senhor. Amém? Nessas horas, neste momento, pense no sonho que você deseja realizar em terceiro. Eu sei que você já alcançou muitos sonhos, mas muitos outros estão ainda para nós alcançarmos. E o Senhor vai nos proteger, o Senhor vai estar nos ungindo, e os nossos sonhos serão realizados no Senhor. Com seus olhos fechados. Se tentam destruir, zombando da minha fé até trampo contra mim. Querem turar meus postos, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o seu lugar em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidir, eu estou, pois quem me prometeu
convido a fechar seus olhos, direcionar suas mãos em direção à sua casa, em direção à sua família. Nós vamos orar pela nossa casa, nós vamos orar pela nossa família neste momento, nós vamos orar pelo livro de oração. Eu quero te dizer, meu querido, que o nome do Senhor Jesus tem poder. O nome do Senhor Jesus tem poder nos céus e na terra, e o milagre vai acontecer. Nós vamos também orar por algumas pessoas que deram o nome aqui para a oração, pedir cura, pedir recuperação da cirurgia, e Deus vai operar maravilhas nesta casa. Deus vai operar maravilhas na sua casa, na sua família, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, te exaltamos o teu santo nome. Declaramos, Senhor, que não há outro como tu. Declaramos, Senhor, que só tu és Deus. E na tua santidade, na beleza da tua santidade, te adoramos. Colocamos, ó Deus, a nossa casa, colocamos, Senhor, a nossa família em tuas mãos, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa operar maravilhas e os milagres, ó Deus, em nome de Jesus. E o poder do nome de Jesus, e tudo o que há de acontecer, por parte do Senhor para conosco, por parte do Senhor para com a nossa vida, para com a nossa família. Mas eu coloco, Deus, em nome do Senhor Jesus, cada família aqui nesta noite, que estamos orando, essa pessoa que está orando comigo, até onde, Deus, vai essa oração, que o Senhor possa operar maravilhas, levantando o enfermo, curando o enfermo, sarando o doente, libertando o que está escravo de algum vício, libertando aquele que está escravo de algum problema, e que o milagre do Senhor possa operar na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Declaramos que não há outro nome em qual nós possamos clamar, pedir, buscar. Só o nome do Senhor é o nosso refúgio. Só o Senhor é a nossa habitação, a nossa casa. E debaixo das tuas asas estamos seguros. Nos guarde, Senhor, nos proteja. Proteja o nosso lar, proteja a nossa família, os nossos familiares. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos, ó Deus, pedindo um milagre, a cura agora, para a vida da Fernandinha, Senhor Deus. Cura, Deus, qualquer sintoma gripal. Cura também, Senhor Deus, a Virgínia, Senhor Deus, os mesmos sintomas. E que o milagre do Senhor possa alcançar essas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, oramos pelo Carlos Vicente neste momento. Pedimos, ó Deus, a recuperação após essa cirurgia. E já acreditamos que o Senhor está na direção, o milagre do Senhor, porque o Senhor já está operando maravilhas. Eu abençoo, Senhor Deus, o livro de oração. Eu abençoo cada nome que está escrito neste livro de oração, cada pedido, cada necessidade, e declaro os céus abertos sobre a vida dessas pessoas. Declara cura para esse enfermo. Declara, Deus, as portas abertas a este desempregado. Declara, Deus, a restauração familiar para essa família. E que o Senhor possa operar na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Coloco, Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, o nosso projeto de vida. E declaramos, ó Deus, bênçãos sobre nossas vidas. E já estamos colhendo frutos, ó Deus. Frutos, ó Deus, advindos do Senhor para as nossas vidas. Neste ano da restituição, no nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém. Agora sobre suas palmas. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Queridos, a sua fé, ela não está firmada naquilo que os seus olhos estão vendo. A sua fé está firmada nas promessas do Senhor, porque Ele tem promessas para você, em nome de Jesus.
Amém? Não importa como esteja, importa que no final tudo vai dar certo em nome do Senhor Jesus. Amém? Feche seus olhos neste momento, vamos preparar o nosso coração para ouvir a palavra de Deus nesta noite. Vamos receber o nosso irmão Paulo, louvando a Deus com nossas palmas, em forte.
Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Senhor, Deus, Pai querido e amado, nesse momento, ó Pai, adoramos ao Senhor, Deus, e te pedimos nessa noite, ó Pai, fala conosco através da Sua palavra, Pai. Pai, eu te peço nesse momento, ó Deus, que, Pai, como, ó Pai, uma ferramenta em Tuas mãos, ó Pai, eu possa ser usado nessa noite, ó Deus. Primeiramente, eu te peço, ó Pai, fala comigo, Senhor, transforma a minha vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos ajuda nessa noite, Senhor, a viver a Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se acertar? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre 3 passos para ter uma vida feliz. Com certeza você já parou para pensar em algum momento e você desejou que você tivesse uma vida feliz. Talvez em algum momento triste que você estava passando um momento, você pensou, não, esse momento poderia ser melhor, a minha vida poderia estar melhor. E é uma coisa que a gente sempre vai desejar, é estar feliz. Porque a felicidade é algo que o Senhor criou e criou para nós, para que a gente pudesse aproveitar dela. Aleluia. Então nessa noite nós vamos falar de algumas coisas que podem nos ajudar a ter uma vida feliz. Amém. A nossa referência hoje está em Salmos 34, versículo 12 ao 14. Glória a Deus. Amém? Amém. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Glória a Deus. Irmãos, em Salmos 34 a gente tem um pequeno segredo para viver dias melhores, para viver uma vida mais repleta de felicidade. E nessa noite nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. E o primeiro passo que eu consigo analisar nesse pequeno trecho é guardar a nossa língua do mal. Irmãos, há uma importância muito grande no que a gente fala, porque o Senhor nos deu um poder muito grande no poder da palavra. Se nós formos olhar em Gênesis, a palavra vai dizer que o Senhor criou todas as coisas através do poder da palavra. Ele disse haja e acontecia. E eu acredito que esse poder ainda está em nossa boca, porque Amém. Ele permitiu que assim fosse. Muitas pessoas carregam em suas bocas palavras negativas, palavras que só jogam cada vez mais para baixo, palavras que a impulsionam, dizendo que ela não vai conseguir, que ela não vai além, que ela é um fracasso. Mas nós precisamos quebrar essa barreira nessa noite. A gente precisa limpar as palavras que saem da nossa boca. E não Amém. somente isso, mas a palavra também diz, lábios falsos. Tem pessoas que infelizmente chegam perto da gente com palavras, até mesmo elogios, mas o coração está cheio de perversidade por trás daquilo. Precisamos abandonar essas coisas para que a gente possa viver uma vida feliz. E a palavra do Senhor, ela tira praticamente um capítulo inteiro somente para falar sobre a língua do homem. Está em Tiago, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Aleluia. 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Irmãos, Tiago começa falando aqui sobre controlar as suas palavras. E ele também diz que um homem que consegue controlar suas palavras, ele é um homem perfeito. Aleluia. Irmãos, precisamos entender que somos falhos. Uma hora ou outra a gente vai tropeçar, mas tem vacilos que a gente consegue interrompê-los antes que aconteça. É por isso que se coloca ali o freio na boca do animal, para que você possa puxar e evitar que ele vá para uma direção que você não quer. Da mesma maneira, a gente precisa saber refletir sobre as nossas palavras. Às vezes tem pessoas que falam sem pensar, ou melhor, elas falam tudo que pensam. Mal passou o pensamento na cabeça e já saiu pela boca, e aquilo ali depois vira uma confusão enorme. Eu aposto que você conhece uma pessoa desse jeito que não consegue segurar a palavra na boca. Mas algumas outras pessoas são mais sensatas, elas pensam antes como falar aquilo.
até mesmo para não ser tão agressivo na sua fala. Então nós precisamos ter domínio sobre a nossa língua. Não que nós vamos ser perfeitos de cara, mas antes que a gente possa melhorar cada dia. Essa já foi? Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, também a língua é um pequeno órgão, mas se vangloria de grandes coisas. Vejo como um grande bosque incendiado por uma pequena simples fagulha. Irmãos, a língua, por mais pequena que ela seja em comparação ao nosso braço, à nossa perna, é um membro muito importante e muito forte no nosso corpo. Aleluia. A palavra compara ela como se ela fosse uma fagulha em meio a um bosque inteiro, capaz de incendiá-lo por completo. Me lembro de uma vez no trabalho passar por uma situação dessas. Uma colega de trabalho vivia fofocando, falando sobre a vida de outros colegas de trabalho ali dentro. E uma hora isso estourou. Imagina a confusão que aquilo tinha virado. Irmãos, uma pequena palavra maldita, mal interpretada por outra pessoa, pode gerar uma grande confusão para a nossa vida. Por isso, se a gente quer ter uma vida feliz, uma vida pacífica, a gente precisa cuidar das palavras que saem da nossa boca. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim também é a língua. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Irmãos, por mais que o homem tenha sido criado para dominar sobre tudo que o Senhor criou, para cuidar de toda a criação de Deus, há um mal que o homem ainda não consegue dominar, que é a sua língua. Então Tiago mais uma vez volta a falar sobre isso. A gente precisa aprender a tomar cuidado com essas palavras, cuidado com o que sai da nossa boca. Mais à frente ele vai continuar falando, eu não vou continuar lendo, mas ele vai falar que a comparação que com a nossa língua a gente bendiz ao nosso Deus. E também maldiz ao nosso próximo, que é semelhança do nosso Deus. Com a nossa boca a gente faz como se fosse rios de fonte de água doce, mas ao mesmo tempo a gente maldiz dizendo como se fosse rios de água amarga. Então a nossa boca ela tem ambos os lados, e a gente precisa ter um controle sobre isso. Até porque ele vai comparar no final falando como uma árvore, e aqui já não tem mais como a gente ser um ou outro, a gente precisa ser um específico. Ele chega a comparar uma figueira e uma videira. Não tem como uma videira produzir figos, nem uma figueira produzir azeitona. Então, irmãos, nós precisamos de uma árvore, nós precisamos de uma fonte de água limpa. Assim também a nossa boca precisa de ser controlada e precisa dizer palavras de bênção e não de maldição. Não podemos construir e desconstruir aquilo que a gente faz, que a gente está fazendo com a nossa palavra. Então, o primeiro passo que precisamos é entender e tomar uma decisão nessa noite. Como a palavra nos diz, a língua, embora seja um pequeno membro do nosso corpo, ela tem grande poder construtivo e destrutivo, mas a sabedoria está em como nós vamos usar esse poder. Irmãos, da mesma maneira que uma pessoa pode levantar palavras para te derrubar, você tem poder para levantar palavras para edificar outras pessoas. E quando a gente usa essa palavra para o poder do bem, nós estamos contribuindo para o reino de Deus. A palavra diz que Ele nos chama de profeta. Profeta não somente porque você vê o futuro, mas porque você tem a capacidade de dizer algo e esse algo acontecer. Porque o Senhor coloca poder na sua palavra. Amém. Então que nessa noite você tome posse do poder que o Senhor tem colocado em suas mãos. Que você se levante para edificar não somente a sua vida, mas a vida de todos que estão ao seu redor. Precisamos tomar uma atitude, mudar a nossa maneira de pensar e de falar. O segundo passo, afasta-se do mal e faça o bem. Somos chamados para a luz e para viver uma vida de boas obras. Devemos sempre buscar fazer o bem, pois isso é a vontade de Deus e o ensinamento que Cristo nos deixou. Efésios 2:10. Aleluias.
pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para vivermos as boas obras as quais Deus preparou no passado, para que nós as praticássemos hoje. A nova humanidade em Cristo. Irmãos, precisamos entender quando a gente fala de Deus, a gente está falando de alguém que é onipotente, onisciente e onipresente. Aleluia. São três características irrevogáveis do Senhor. E quando a gente fala que Ele é onipotente, nós estamos dizendo que Ele possui todo o poder. Não há quem se compare em poder diante do nosso Deus. Quando a gente diz que Ele é onipresente, significa que Ele habita presente, passado e futuro. Não importa o tempo que Ele está vivendo nesse momento, o que a gente está vivendo nesse momento, o Senhor não está preso a Ele. Ele vive um tempo totalmente diferente do nosso. Graças a Deus. Quando dizemos que Ele é onisciente, nós estamos dizendo que Ele sabe de todas as coisas. Então a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, aqui refletindo mais uma vez esse versículo: nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Primeiramente nós somos criados, e quando nós nascemos de uma nova criação em Jesus, a gente começa a viver uma nova vida que o Senhor tem nos chamado, uma vida que Ele nos chamou para realizar boas obras. E aqui é o que é interessante da palavra, quando ela fala sobre a questão de tempo. Ela está dizendo que nós vamos realizar, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo que o Senhor já preparou tudo no passado. Então o nosso Deus já tinha preparado antes todas as coisas para que nós pudéssemos viver elas. Então a gente pode perceber aqui que o Senhor não está preso somente ao presente que nós estamos vivendo. Ele sabe qual será o nosso futuro e Ele também conhece toda a nossa história no passado. Amém. Graças a Deus. E Ele tem preparado boas obras para que a gente possa fazer. Então, quando a gente fala de boas obras, a gente já sabe que o Senhor não está falando para andar no mau caminho, não está falando para andar em más companhias, não está falando para viver desejando mal para o nosso próximo, mas sim para viver o bem. Romanos 12, 17. Aleluia. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. Na minha versão está o seguinte: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Irmãos, a vontade do Senhor é que a gente sempre nos esforcemos em fazer o bem, independente de quem seja a pessoa. O Senhor deseja que a gente faça o bem. A palavra do Senhor vai falar que até mesmo se a pessoa for o nosso inimigo, vou até pedir para abrir uma vez, Mateus 5, 44. Mesmo que a pessoa seja o nosso inimigo, o Senhor nos indica que nós devemos fazer a boa obra, que a gente ainda deve fazer Aleluia. bem, não tornar aquele mal por mal. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos e orem por quem nos persegue. Próximo. Desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois Ele dá a luz do sol tanto aos maus como aos bons, e faz chover tanto sobre os justos como os injustos. Irmãos, precisamos ser cópias do nosso Pai. Diz o ditado por aí: filho de peixe, peixinho é. E isso não é mentira. Se a gente somos filhos de Deus, significa que a característica de Deus tem que estar em nós. Uma coisa muito forte sobre a formação do filho é que ele carrega o legado do seu pai. Então o Senhor tem colocado um legado em nós essa noite. Nós precisamos entender que o nosso Deus é bom, independente de todas as coisas que a gente possa fazer. Ele é bom, nada pode alterar essa natureza dele. Então nós precisamos seguir o nosso Pai, o nosso exemplo, e sermos bons e buscar o bem para todos. A palavra do Senhor diz que quando Ele nos chamou e nos amou, Ele não nos amou porque éramos perfeitos, mas antes mesmo a gente era injusto, eram pecadores, e assim Ele decidiu entregar o seu Filho por nós. Aleluia! Isso demonstra o maior, grande ato de amor do Senhor. Ele não nos amou por sermos bons, mas porque a gente era mau e precisava dele. Então nessa noite nós venhamos entender que independente da pessoa, que a gente possa fazer o bem, não importa se é seu inimigo ou se é o seu aliado, faça o bem. Aleluia. E o terceiro passo para vivermos essa vida repleta de paz e também de felicidade: busque a paz com perseverança. Romanos 12, 17 ao 21. Aleluia. Glória a Deus. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se guiem,
deixando que a ira de Deus se encarregue disso. Pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal os vença, mas vençam o mal praticando o bem. Aleluia. Irmãos, que se quisermos viver uma vida feliz, é necessário que a gente também viva uma vida pacífica, que a gente tenha paz. Possivelmente você estuda ou trabalha e ainda tem a sua família. Imagina o que seria você ter uma confusão no meio da sua escola ou do seu trabalho, viver aquele pé de guerra com todos os seus colegas, sempre brigando, sempre arrumando problema, você não tem paz nem para trabalhar, e quando você chega em casa, adivinha? É a mesma coisa dentro da sua casa, você também vive em brigas, vive sempre em confrontos com a sua família. Irmãos, como que alguém vive feliz, sempre brigando com todo mundo? Essa pessoa não tem paz nem sequer para deitar a sua cabeça no seu próprio lar. Então a palavra do Senhor diz para que a gente seja praticantes do bem, para que a gente busque ter paz com todos o que for possível, independente da pessoa que seja, independente da situação que ocorra, tente ter paz com todos. Não é todo mundo que vai ter a sua mesma maneira de pensar, não é todo mundo que carrega a mesma fé que nós carregamos, mas é porque a pessoa é de uma outra religião, ou porque a pessoa carrega outras formações que a gente tem que perder o nosso tempo discutindo com essa pessoa o tempo todo. Antes a gente tem que buscar fazer a nossa parte, buscar ter paz com essa pessoa. Glória a Deus. A palavra do Senhor fala para a gente suportar uns aos outros em amor. Isso não significa que vai ser uma coisa fácil, porque ninguém suporta o que é fácil. A gente suporta o que é difícil. Então, quando a gente fala, às vezes, até mesmo dentro da nossa igreja, ou com os nossos irmãos, a gente chega a falar: fulano é difícil demais. Fulano, eu não consigo chegar perto dele. Imagina, irmãos, nós estamos todos caminhando para o mesmo lugar, estamos caminhando para viver com o nosso Deus na cidade santa. Amém. Se nós vamos estar todos lá e você não consegue viver com essa pessoa, como é que você vai estar lá junto com ela? Algum dos dois vai ter que sair de lá, eu aposto você que não vai querer sair. É verdade. Aleluia. Então, irmãos, precisamos nos esforçar em sempre viver e fazer o bem, sempre viver em paz com todos os homens. Aleluia. E para concluir, se desejamos viver uma vida repleta de paz e felicidade, o que precisamos fazer é começar a viver a palavra de forma prática em nossas vidas. Ao invés de esperarmos uma mudança acontecer, devemos nos pôr à brecha e sermos agentes de uma mudança. Amém. Que nessa noite você possa entender que o Senhor capacita você nessa noite para que você comece a transformar a história de toda a sua casa, de toda a sua família, de todo o ambiente seu de trabalho e de convívio. Que o Senhor te levanta nesse momento para que você seja um ponto de diferença nesse lugar. Para que a paz do Senhor possa começar a reinar sobre essas vidas. Vamos colocar sobre os nossos pés, vamos entregar esse momento ao Senhor. Senhor, Deus, Pai querido e amado, agradecemos pela Sua palavra, Pai. Nesse momento nós te pedimos, ó Deus, nos ensina, Senhor, a viver essa palavra de forma prática, Pai. Pai, eu te peço nesse momento, ó Deus, nos ensina, Senhor, a ter paz, ó Pai, com todos, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, nesse momento, Senhor, abençoa as nossas vidas, ó Pai, nos ensina, ó Pai, a Sua vontade, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa transformar a nossa vida, Deus. Pai, que nós sejamos agentes mudadores, ó Pai, desse mundo, ó Pai, da atualidade, ó Pai. Onde quer que sejamos integrados, ó Pai, onde quer que o Senhor nos levar, Pai. Eu te peço, ó Pai, que nós possamos ser diferença, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.